Olá para todos, eu sou o Gats Tanari, estamos aqui no sexto, entre aspas, dando início à nossa maravilhosa mesa redonda, onde nós temos uma convidada muito especial, é um grande orgulho aqui do entre aspas estar recebendo ela, que é nascida no Rio de Janeiro. A nossa convidada é doutora em História Social pela USP, fez o doutorado dela na França, deu aula em diversas universidades, dentre elas a própria USP e a PUC do Rio de Janeiro. Ela escreveu e organizou dezenas de publicações, tendo recebido vários prêmios. Com vocês, Mary Del Priore. É um orgulho ter você aqui conosco. E também para formar essa nossa pequena, esse petit comitê, essa mesa redonda, com vocês, Natânia Nogueira. Pois é, gente, a gente está aqui no nosso sexto, entre aspas, sexto, olha só, Gustavo, 12 anos de aspas quase, a gente É está muita caminhando coisa. para isso. É bastante coisa, é uma associação que começou pequenininha e que tem crescido cada vez mais, e a gente está aqui voltando a falar novamente sobre quadrinhos, dentro de uma perspectiva acadêmica, mas sempre aberta para que as pessoas possam conhecer cada vez mais tanto esse tema, né, esse objeto, quanto o valor que ele tem, tanto na pesquisa quanto até na educação também. E ter a Mary aqui, nossa, é fantástico, né? Gente, a Mary, ela é uma historiadora super conhecida, né? E ela abriu oportunidade para muita gente trabalhar quadrinhos junto com ela. Eu fui orientando a da Mary, tanto no mestrado quanto no doutorado, e ela orientou também outros trabalhos com quadrinhos, o que é uma coisa, assim, excepcional, tá? Porque não é todo mundo que encara orientar sobre um tema como esse. E em alguns lugares, inclusive, trabalhos que trazem quadrinhos como tema ainda não são aceitos, né? Né, Gustavo? Com Sua vez? certeza, sabemos. Agora, Natânia, pra gente também não fugir tanto do roteiro, se apresente, Natânia. Fale quem você é para o nosso público, para quem tá vendo agora. Eu sou Natânia Nogueira, eu sou historiadora, trabalho com quadrinhos, trabalho com educação e gosto também de história regional. E se eu puder juntar as três coisas num lugar só, eu vou ficar muito feliz também. Eu sou membro da Aspas desde a fundação. Estou aqui há quase 12 anos, a gente está 11, e falei 12, mas na verdade são 11 anos de Aspas, e pretendo ficar mais 11. E esse, entre aspas, é muito especial, justamente porque é o primeiro que a gente está conseguindo reunir mais pessoas depois da pandemia, né, Gustavo? É o primeiro presencial desde o momento pandêmico. E E especial também com a nossa convidada, com a Mary. certeza, com certeza. Agora, me apresentando, este que vos fala, eu sou. Aqui nós temos uma mesa de historiadores, né? Eu sou graduado, mestre, sou doutorando em História agora pela Unirio e trabalho com quadrinho também já há alguns 10 anos. Atualmente faço parte da diretoria. Mudaremos a direção nesse momento, mas eu sou diretor cultural aqui da Aspas e muito orgulhoso de estar participando e apresentando essa mesa redonda. É para mim um grande orgulho. E vamos logo então para os assuntos. E antes da gente entrar mais nos debates sobre quadrinhos, eu acho que seria importante que a gente delimitasse exatamente a temática da nossa mesa redonda e definisse o que seria exatamente uma fonte. Como é que a gente pode definir uma fonte? Eu passo a palavra para a nossa apresentadora, Mary Del Priore. Bom, Natânia e Gustavo, vocês são dois velhos amigos e o que eu desejo é que, tanto no sentido lato quanto no sentido figurado, essas aspas não se fechem jamais, em todo o sentido, né? Não só o que vocês criaram em si, esse centro de estudos, mas que nós também, nós historiadores, possamos estar cada vez mais abertos para novas fontes. O que é fonte? Eu aprendi isso com Lucien Febvre. Fonte é tudo. Fonte é desde um pedaço de telha antigo até um objeto, né? Os pequenos objetos contam histórias. Fontes são documentos manuscritos, são documentos impressos, são imagens, são músicas. Fonte é tudo aquilo para qual o historiador pode perguntar alguma coisa e, a partir daí, construir a sua história, né? Porque eu lembro sempre que a história é uma construção e ela está aivada, ela está perpassada, ela está recheada da nossa subjetividade. E é bom que seja assim, né? É bom que você, Natânia, estejam trabalhando com coisas que apaixonem vocês,
porque, como diz muito bem o Philip Roth, a gente só escreve bem quando fala de si mesmo. E a gente justamente sente que o bom trabalho, quando a gente pega um trabalho de história para ler, é aquele onde está libido de quem escreveu, né? As suas paixões, os seus interesses, a maneira como ele vai fazer perguntas, as perguntas que ele vai fazer para aquela fonte. E eu acho a fonte quadrinhos, né, uma fonte de extrema atualidade por duas razões, viu, Natane e Gustavo? Primeiro, porque a divulgação dos trabalhos científicos está em crise, quer dizer, não há mais edição de trabalhos científicos. A gente vê aí as teses ganhando poeira nas estantes das universidades, dos centros acadêmicos. A gente sabe que há uma circulação enorme de revistas em rede, mas quem lê essas revistas em rede? Então, nós pegarmos assim, grosso modo, vou dar um exemplo agora, corriqueiro, falei disso na Unesp essa semana passada, a Laura de Mello Souza, que é uma imensa historiadora brasileira, acabou de publicar um livro. Ela não recebeu uma linha de nenhum jornal, porque nos jornais não existem mais críticas, né, sobre trabalhos científicos. Existe aí o best-seller, o último berro da moda, os trabalhos identitários, tudo isso vem merecendo uma atenção nos cadernos culturais, mas não há mais nenhuma fórmula de pensar o trabalho científico fora da universidade. Mas, além dessa crise, né, dessa não circulação dos trabalhos monográficos, o que eu acho que existe, vocês sabem disso, eu já discutia isso no pós-graduação com vocês, é a crise da narrativa histórica. E aí entra a fonte quadrinho. Quer dizer, há um movimento enorme, começou lá nos Estados Unidos, com Hayden White perguntando o que era narrativa histórica, desqualificando a narrativa histórica, mas os franceses, eu acho que eles são os grandes provedores de boa história, eles responderam isso muito bem, dizendo que nós temos que mudar a narrativa da história, não é mais possível continuar escrevendo, né, dentro daquele quadrante que foi criado por Ranke no século XIX e que depois se materializou nos cursos de história e se materializou, infelizmente, em teses cada vez mais fechadas. Então, os quadrinhos são uma forma de quebrar com uma narrativa tradicional, contando histórias, né? E contando, quer dizer, desde do quadrinho se tornando uma espécie de pano de fundo para a narrativa histórica, um arcabouço, uma espécie de arquitetura. Eu vou contar tal coisa, então vamos pegar aqui o quadrinho para iluminar esse fundo, mas o quadrinho também pode contar fatos históricos, né? Ele pode trabalhar com personagens históricos. Uma das coleções mais importantes na França, além da história global da França em quadrinhos, que vende para burro, tem milhares de volumes, são convidados grandes historiadores para participar, mas ele pode ser também uma espécie de biografia do historiador diante de um fato histórico, né? Natânia conta onde estava na época da ditadura. Foi o que eu fiz na Histórias da Gente Brasileira, no 4º volume. Onde estava eu? Eu era uma menina de 11 anos, fui para casa brincar de boneca, um companheiro, que depois vai se tornar um guerrilheiro importante, vai ser lobinho lá nos Bandeirantes. Quer dizer, é o destino de cada um contado através dos quadrinhos, né? Isso também está muito na moda, essa memória de quem conta o quadrinho diante de um fato histórico, as Torres Gêmeas, o governo Bolsonaro, o que seja, né? Um incêndio que aconteceu na cidade. Então, tudo isso é muito importante, e eu acho que o quadrinho é uma fonte como outra qualquer, e eu acho que está na hora de historiadores começarem a pensar como é que eles vão participar, se eles vão aproveitar a possibilidade de se tornarem mais criativos, né? Compartilhando com quem faz o quadrinho, com o desenhista, aquela história, ou se eles vão ser só produtores de conteúdo. Mas eu acho que está na hora da gente olhar isso tudo, não só fazendo a história dos quadrinhos, como a Natânia fez em 2 teses magníficas, como você está fazendo e como outras pessoas fazem, mas o historiador como produtor de história em quadrinho, quebrando essa narrativa que está cansada, que não está inspirando ninguém para ler, tá? Não está inspirando, as pessoas não estão lendo história, é bom que a gente acorde para isso, nós historiadores, e é preciso mudar aí o padrão que a gente está vivendo. O desafio agora de falar
depois de tudo, toda essa aula maravilhosa, é seu, Natânia. Então, o que a Mary falou, gente, é assim, uma coisa muito importante, porque a fonte, ela pode ser tudo. E o quadrinho pode ser uma fonte maravilhosa, né? Uma fonte que vai te levar a caminhos mais diversos. E a questão da fonte vem muito ligada ao tratamento, é aquilo que você deseja dela também. E não há limite, vou falar dessa forma, me corrijam se eu estiver errada, a criatividade, ela também está presente aí. A pessoa que quer pesquisar, o pesquisador, ele tem que ser criativo, ele tem que conseguir enxergar, dialogar, conseguir tirar daquela fonte aquilo que vai realmente poder embasar o trabalho dele. Então, não é trabalhar quadrinho, porque, quadrinho está na moda, vamos trabalhar quadrinho, não. É uma fonte tão séria quanto qualquer outra fonte, é uma fonte tão boa quanto qualquer outra fonte. E trabalhar o quadrinho, então vou falar um pouco da minha experiência, que fica mais fácil assim, não é necessariamente você embasar tudo no quadrinho, na história em quadrinho. Na verdade, você aprende muito a partir dela. O quadrinho vai te levar a pesquisar diversos temas, vai te levar a buscar metodologias, vai te levar a procurar teorias. Então, ele vai ser uma fonte que vai te instigar também a ir mais longe, né? A buscar novos caminhos, a buscar novos olhares, né? E a produzir um conhecimento de tão boa qualidade como qualquer outro. Como qualquer outro. Ele vai trazer representações, como a Mary falou, ele vai contar histórias, e muitas histórias. Eu sou muito apaixonada com quadrinhos que têm conteúdo autobiográfico, que são muito ricos em experiências. É uma coisa muito difícil de você trabalhar. A experiência humana, o eu, né, ele está sempre muito oculto perante o nós. A gente sempre fala muito da memória coletiva, e memória individual, às vezes ela se perde. Mas o quadrinho tem a possibilidade ali de você conversar com o autor, de você conversar com os personagens, que de certa forma são inspirados em experiências reais. Então, Humberto Eco falava que toda ficção ela nasce da experiência de quem criou essa ficção, né? Então, ela está ancorada na realidade. E os quadrinhos podem trazer isso também. E aquela coisa, aquele preconceito de achar que quadrinho é coisa de criança, não é. Achar que o conteúdo do quadrinho é conteúdo infantil, não é. Parar com essa coisa de ficar chocado, porque olha, aquele quadrinho está falando isso, está mostrando isso. Que horror, por quê? A gente, quando os quadrinhos começaram a ser publicados, quer dizer, começaram a ser produzidos, mesmo antes da indústria dos quadrinhos nascer, você tinha aí quadrinhos com conteúdo para adultos. O quadrinho infantil ele vem depois. Ele vai ser uma coisa que vai vir quando começa a se formar um público infantil, a se construir um público infantil. Então, a narrativa do quadrinho, ela é plural, ela vai abarcar muita coisa, e ela também marca pontos, vamos dizer assim, quando ela traz também espaço para diversidade. Tem um projeto da Unesco que traz histórias de mulheres da África em quadrinhos, mulheres da Ásia em quadrinhos, né? Trazendo essas biografias de uma forma que a gente possa conhecer mais essas personagens e a própria história também, que elas estão ligadas a vários fatos relevantes de alguma forma das regiões onde elas moraram. Enfim, o quadrinho, tanto como um produto cultural quanto um objeto, tem uma riqueza muito grande e nem sempre é valorizado. Na verdade, recentemente a gente viu os quadrinhos sendo, vamos dizer assim, meio que criticados por serem quadrinhos ou por não serem outra coisa. A gente tem que pensar também que o quadrinho é quadrinho, ele não tem que ser outra coisa, ele é quadrinho. A narrativa dele é própria, os signos que ele usa são próprios, a linguagem que ele usa é própria. Então, ele tem a sua própria identidade. Inclusive, para trabalhar quadrinhos, é muito mais. Existem alguns cuidados que a gente tem que tomar que são diferentes de uma narrativa, de uma produção literária ou mesmo pictória.
que a pessoa só vai adquirir com a experiência, né? Fazendo. Você tem que se tornar um leitor de quadrinhos para conseguir usar o quadrinho também. Eu achei muito interessante, além de tudo isso que você falou, a forma com que a Mary falou com relação ao quadrinho como um meio de publicização, se é que essa palavra existe, da história. E aí vem o que eu tenho trabalhado mais, que é essa parte da história pública. E aí a gente pode destacar aqui, por exemplo, Dom João Carioca, que foi um projeto muito interessante sobre a vinda, né, do governo, do início do período joanino, a vinda da família real, o próprio Angola Janga e as obras do professor Marcelo de Salete, que são excepcionais nesse sentido. E se a gente ampliar para não ficar somente dentro da história, o nosso público aqui na Aspas é muito pluridisciplinar, a gente pensar o trabalho do Mesa 44, do Rafael Pinheiro, também tem esses elementos de ser o meio, não ser apenas o objeto de estudo, e sim o meio de se publicizar, de se comunicar essa história que está sendo feita. Então é algo que eu acho que até a gente que trabalha dentro do meio ainda está começando. Até porque você precisa mudar, eu acho que determinado parâmetro dentro das universidades, que às vezes são muito engessadas por uma tese, por um trabalho denso. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Eu acho que as falas, tanto da Mary quanto da Natânia, tocaram um outro tema que eu acho que é perceptível, que a gente também tem que debater. Quando eu estava no meu mestrado, a minha orientadora, na ocasião, me questionou muito se eu ia trabalhar o meu quadrinho como fonte ou como objeto. Como fonte ou como objeto. E então, o quadrinho é uma fonte, ou ele é um objeto, ou ele é os dois? É óbvio que ele é os dois, mas eu gostaria de voltar um pouquinho aos comentários da Natânia, porque a gente esquece, e a universidade anda, a meu ver, com Alzheimer galopante, a questão de que não existe mais alta e baixa cultura. Perfeito. O quadrinho é considerado uma coisa de baixa cultura. Haja visto, eu chamo a atenção de vocês, até para quem quiser se unir aos meus protestos, né, a recepção que o Maurício de Souza teve como candidato na Academia Brasileira de Letras. Teve um idiota aí, um jornalista que se candidatou também, acho que ele é da Globo, deve ser, porque ali é uma fábrica de idiotas, a Globo. E ele dizia que quadrinho não era cultura, quadrinho não era literatura, né? E eu lembro que hoje em dia essa divisão não existe mais, que o quadrinho é considerado alta cultura, literatura, e mais do que isso, eu acho que o quadrinho ele atinge um público que a literatura não está atingindo mais, sobretudo a nossa literatura científica. O quadrinho é uma forma de você contar a história, ou de você produzir história barato, muito mais barato do que qualquer livro. Ele tem um alcance enorme. No Brasil, nós temos quadrinistas da mais alta qualidade, como temos historiadores da mais alta qualidade. Quer dizer, era preciso que essas duas forças se dessem as mãos. Eu estou pensando aqui no impacto que o livro do Spiegelman, né, o Maus, né, que é a história de um evento traumático na vida do contador, e ele transforma isso em história, teve em toda parte. Então, eu acho que é preciso sair dessa zona de conforto, dizer que o quadrinho não é cultura, ou ficar tentando definir. Isso é uma coisa tão antiga. Tudo é objeto, tudo é fonte, e o historiador tem que nadar de braçada dentro dessas possibilidades. Por que ele não faz, né? Vamos nos perguntar, por que o historiador ainda tem que definir o que é fonte, o que é objeto, o que é metodologia e que tais, né? Porque existe dentro da Universidade Brasileira, infelizmente, as tais linhas de pesquisa que acabam fazendo com que os historiadores sejam obrigados, se eles quiserem ter bolsa, se eles quiserem ter uma vaga, né, a acompanhar a pesquisa do orientador para entregar para a CAPES depois e para desaparecer no buraco negro, que é o buraco onde desaparecem as nossas produções científicas. Eu acho que é preciso absolutamente quebrar isso, porque essas linhas estão comprometendo a criatividade de cada um de vocês, de cada aluno que vocês têm. Se fosse dado aos alunos escolher como é que eles querem contar a história, sobre o que eles querem contar a história, né, nós veríamos aí os historiadores trabalhando com games,
trabalhando com pesquisa para produções tipo, enfim, Netflix e companhia, gente trabalhando, como a Natânia teve um colega que trabalhou, infelizmente não foi me orientando, mas eu dei muita força para ele, depois ele mandou a tese dele publicada para a gente distribuir lá no Clube da História. Trabalhou com fotografias, ele contou a história do Valongo através do Valongo, esse porto onde recebia-se o cais, onde recebia-se escravos no Rio de Janeiro, através da fotografia de entrevistas. Então, o que eu acho é que nós temos que lutar, e vocês, sobretudo, que estão trabalhando, volto a dizê-lo, não só com a história dos quadrinhos, das pessoas que escreveram quadrinhos, de como elas estão escrevendo quadrinhos, mas fazendo o quadrinho um instrumento de acesso da história do Brasil, como existe na França. A França tem o maior festival de quadrinhos do mundo, que acontece na cidade de Angoulême, que é uma beleza, reúne gente que vai de toda parte. E isso que a Natânia contou, a história das mulheres em quadrinhos, histórias da imigração em quadrinhos, problemas, racismo em quadrinhos, problemas de sociedade em quadrinhos, LGBT em quadrinhos. Isso tudo, né, nós que estamos na área de humanas, que está tão por baixo, né, devíamos aproveitar para romper com esses padrões, da mesma maneira que não existe mais alta e baixa cultura, né? Eu estou aqui pensando, está me ocorrendo até que o cara que fez o Game of Thrones, né? Esse cara não era historiador, ele leu um romance histórico que foi publicado nos anos 50, que chama-se O Rei de Ferro, e a partir daí, foi um autor francês, o Maurice Duron, a partir daí ele concebeu a história dele em torno do Trono de Ferro, vai para a França, visita os castelos, faz aquela coisa toda, que embasa um bom produto cultural, e fez uma ucronia usando o melhor da historiografia francesa e belga. Quer dizer, por que nós, brasileiros, não saímos à frente e não criamos aí uma história do Brasil em quadrinhos, contemplando todos os assuntos que a historiografia já contempla? Aí eu vou aproveitar para... Eu li recentemente um quadrinho do Aguiar, que é A Infância do Brasil, e você fez o prefácio, foi? Isso mesmo. Eu fiz o prefácio porque o Zé Aguiar é um amigo que eu acompanho há muito tempo, ele quis fazer um quadrinho do Príncipe Maldito, depois ele quis fazer um outro quadrinho de outro livro meu, que já não me lembro mais nem qual mas ele trabalhou em cima de um livro que eu tive o prazer de organizar, que chama-se História das Crianças no Brasil. É um livro que teve a colaboração de vários especialistas em história da infância, mas, Natânia, você sabe melhor do que ninguém que nós somos um pouco, né? A gente tem que fazer uma autocrítica também. A gente fica muito em cima da influência que vem de fora, né? Então, história de gênero, com interseccionalidade, que nós estamos importando aí um modelo americano, né? As histórias identitárias também, que são tipicamente daqueles cultural studies americanos que nós vemos nas escolas americanas, nas universidades americanas. Nós temos que ter a própria voz, né? Eu me lembro que história da infância, eu quando comecei a trabalhar com história da infância, eu tinha acabado de chegar de um pós-doc na França, lá estava se trabalhando muito com esse tema, então eu repliquei aqui. Mas eu acho que nós temos todo o potencial, cada um de nós, cada pessoa que está aí ouvindo a gente, tem o potencial para trabalhar a questão da história do Brasil, que é um romance, né? Eu digo sempre, eu repito sempre, o Jorge Jubi é que diz, né, que a história é um romance que aconteceu. Então, o nosso romance que aconteceu tem protagonistas incríveis, tem fatos incríveis em todas as áreas, e nós podemos trabalhar isso, inclusive nos libertando dessa maneira tradicional de contar a história, que é através de palavras. A gente pode contar a história através de quadrinhos. Então, força para o quadrinho, né? Força para quem trabalha com isso, e que a gente possa migrar de uma história dos quadrinhos para uma história em quadrinhos do Brasil. É isso que eu estou sugerindo aqui, tá? Que vocês façam a história em quadrinhos do Brasil. Perfeito, mas a gente precisa também fazer, nesse sentido, observar como está o cenário das universidades. Eu lembro que quando Natânia começou antes de mim, como era quando começou-se a falar em estudar quadrinho. Eu lembro que ainda na graduação, quando eu comecei a falar em estudar quadrinho, eu precisava mostrar nas minhas aulas de projeto, essas coisas, que eu tinha um arcabouço teórico metodológico muito denso,
que me permitisse pegar o quadrinho e trabalhar. Porque se eu falasse, não, vou só trabalhar quadrinho e não desse uma bancada, sabe? Não bancasse, eu seria. Eu entraria em descrédito imediatamente. E eu acho que esse panorama melhorou nos últimos. A minha percepção, eu vou querer, obviamente, ouvir de vocês. Esse panorama deu uma melhoradinha na academia. Eu entendo que a Mary esteja fazendo uma proposta de um salto maior. O quanto a academia estaria pronta para esse salto? Porque não basta a gente, obviamente, querer. Talvez no mercado de publicações seja mais fácil. De eu publicar uma obra depois de ter os títulos e depois de me consolidar como pesquisador. Mas a academia está pronta para a gente apresentar um trabalho de conclusão de curso dessa maneira? Eu acho que na hora que vocês se tornarem professores de universidade, a primeira coisa a fazer é quebrar esses grilhões, né? É dar um grito de independência. Eu acho que nós temos um momento laboratório em que nós estamos conjugando o declínio das ciências humanas aceleradíssimo, numa velocidade aí de corrida de Fórmula 10, né? Ninguém mais se interessa nem por antropologia, nem por filosofia e história do Brasil, então as pessoas não sabem nem o que aconteceu com Tiradentes, a gente só ouve bobagem aí nessa semana das festividades de Tiradentes, momento que estamos aqui conversando. Então a gente vê que o descrédito, as ciências humanas não conseguiram mudar, né? Que era a grande proposta nos anos 50, 60, o Sartre ia lá para o meio da praça gritando, nós vamos mudar aí o modo de produção, vamos fazer uma revolução comunista, depois socialista, nada disso funcionou e a conta veio para as ciências humanas, porque foram os grandes cientistas humanos que estavam fazendo propostas para um terceiro milênio mais humano, mais humanizado, mais igualitário, mais tolerante. Não aconteceu nada, nós estamos cada vez piores, o mundo está aí numa situação muito complicada. Então, eu acho que nós, cientistas humanos, dessas áreas todas, vamos ter que parar e dizer, bom, se a gente quiser sobreviver, tem que mudar o que está aí. O que está aí não está, primeiro, dando emprego para os nossos alunos. Segundo, garantindo a sobrevivência deles, o pão de cada dia. Então, é muito complicado ficarmos parados assistindo essa coisa toda degringolar. A Natânia tem uma posição especialíssima, porque ela trabalha em uma cidade que adora o trabalho que ela faz, duas escolas que são uma pública, outra privada, onde ela pode introduzir uma série de melhorias fantásticas, mas o panorama geral não é assim tão otimista, ao contrário. E essas mudanças aí todas no ensino médio vão impactar mais ainda. Vamos fazer aí o abaixo-assinado. Tudo bem, eu já assinei 500 abaixo-assinados, temos consideração aí com essas mudanças, mas vamos conseguir mudar a realidade? Quer dizer, não sei, o trabalho técnico, tal como ele é feito no norte da Europa, na Holanda, nos países do Grande Norte, na Alemanha, que garantem aquele jovem que não tem a menor condição de sobrevivência, né? Que ele tem um trabalho técnico que o ajude a sobreviver, quer em TI, quer em ofícios práticos, né? Não será isso uma solução para esses milhares? Nós temos 45% dos nossos jovens abandonam o ensino no ensino médio, né? Não continuam, não se formam. Então, eu tenho medo, viu, Gustavo, que a universidade hoje ela vai se fechando cada vez mais para garantir os seus lugares de poder ali, né, que são tão disputados, mas ela vai se envenenar. Isso é uma coisa tóxica, né? E eu acho que as redes estão aí, a gente tem que começar a se movimentar através das redes. Eu bato muito nessa tecla lá no Clube da História, quando eu justamente fico, enfim, provocando os professores da universidade. É preciso fazer um salto mesmo, porque senão a gente vai saltar no abismo, né? Eu acho que a Mary está coberta de razão. Eu acho que é preciso a gente romper com esses modelos que estão superados, tornar a universidade mais atrativa. E aí eu vou falar uma coisa que não é de hoje, que eu penso assim, atrair também o professor da educação básica para a universidade, que ele tenha que ele esteja acolhido pela universidade, no sentido de que a universidade possa dar respaldo para ele trabalhar. Eu tenho o privilégio de poder passar para os meus alunos um material
recentemente trabalhado em história, em outros temas, porque eu estou constantemente em contato com colegas que pesquisam, eu faço minhas pesquisas, estudo, mas outros colegas meus não têm essa possibilidade. Não tem, não é porque não querem. Como é que eles vão poder, trabalhando em 2 escolas, né, muitas vezes tendo que assumir, às vezes, 3 trabalhos, 3 turnos. Eu já trabalhei 3 turnos, eu sei como é que é quando eu era mais nova, agora não faço isso mais não. Então, a gente acaba priorizando o trabalho e se afastando cada vez mais da nossa própria formação. E a universidade não ajuda muito. A universidade, ela é muito, vou falar assim, ainda é muito elitista, ainda separa a educação básica da educação universitária como se a educação não fosse uma coisa só. Entendeu? Você acolhe vamos levar os alunos para fazer um passeio no campus, porque eles vão fazer Enem, eles querem conhecer a universidade. Não, vamos levar o professor para o campus. Vamos levar ele para participar de um bate-papo, de uma oficina, de um curso, vamos abrir espaço para isso, porque tem aquela coisa também, o sistema exige que você tenha formação, mas ele não te dá a oportunidade da formação que você precisa. Não, nós promovemos tantos encontros e cursos durante o ano, mas muitas vezes o professor não é consultado se é realmente aquilo ali que ele está precisando. Talvez uma cota na pós-graduação para professores de ensino básico. Exatamente, uma especialização. Eu lembro que eu cheguei a pegar, em um projeto da Federal do Juiz de Fora, eu fiz uma especialização em História Regional quando eu era professora. Eles pegaram só professores e levaram para a universidade. Agora, você faz isso uma vez, é ótimo, mas não pode ser uma vez, tem que ser todo ano, tem que ser constante. Né? E por exemplo, eu sou membro da ANPU, né, que é a Associação de História. Pouquíssimos professores são filiados da educação básica, são filiados à ANPU. São pouquíssimos. São pouquíssimos. Quando você vai no encontro da ANPU, quem são os professores que estão ali? Pessoas que moram naquela cidade, onde está sediando o encontro. E por alguma razão conseguiram uma liberação, nós vamos para lá participar das palestras. Recém-formados. Agora, tem muito professor de história que nem sabe o que é ANPU. E aí, eu acho que eu posso até falar, eles não sabem o que é ANPU e ANPU. Aí eu não vejo realmente um grande esforço dela querer mostrar quem ela é. Exatamente. Você tem até os grupos, GT Educação, GT disso, GT daquilo, mas não atinge um público também muito grande. Então, tem hora que parece que a associação fala para si mesma, o que eu espero que a Aspas nunca faça. A gente, pelo menos, tem esse objetivo de falar para todos, né? Não só para a gente. Então, essa questão da universidade também não é só no fato dela ter uma resistência com determinados objetos, como o quadrinho para ser estudado, mas é também uma certa resistência até na divulgação científica. Total. Eu estou trabalhando direto com isso agora. Ela tem falado muito mais para ela mesma. Né, muito mais para ela mesma. Então, assim, trabalhos como o que a Mary faz, os livros que a Mary publica, que são livros que as pessoas leem com prazer, que entram na história com prazer, entendeu? Né, os projetos que ela aceita participar, como esse do José Guiar, ou do Maurício de Souza, que depois a gente vai perguntar para ela sobre isso também, né, do livro que ela produziu junto com o Maurício. Isso tem muito mais alcance, né? Então, aquela fogueira das vaidades, que muitas vezes a universidade, que às vezes desfaz de projetos, porque isso não está dentro, como a Mary falou, da minha linha de pesquisa. Ou às vezes conforto do professor do ensino superior também, de não querer aprender, de se manter dentro daquilo, aí ele não quer se dedicar a aprender... Aí ele não orienta, acaba acontecendo dessa forma. Graças a Deus eu tive uma orientadora que não era assim. A minha orientadora, gente, ela viu alguma coisa sobre quadrinhos, ela mandava mensagem para mim: olha, eu ouvi na rádio hoje falando sobre quadrinhos, olha, vai ter um programa que saiu, tem um livro, tem uma pessoa que está fazendo isso. A minha orientadora era ótima. Ela dava maior força e a gente ia. Né? Tem essa questão da aceitação também. Eu tenho uma amiga
que ela abandonou o mestrado que ela estava fazendo, que ela estava utilizando mangá. Mas a orientadora dela bloqueava tudo que ela fazia. Ela foi bloqueada em tudo. Ela estava trabalhando o projeto dela, mangá no ensino de ciências. Então, as ideias dela, a orientadora não aceitava. Por fim, ela desistiu. Olha só, eu acho isso um absurdo, a pessoa tem que desistir porque ela não... Então, por que o orientador aceitou ela, então? Se não ia orientar? Se ia bloquear a criatividade dela, não ia ouvir as ideias dela, né? Uma pessoa que fez muito sacrifício, gente. Ela deixava, ela tirou licença, ela continuou trabalhando em outra escola, porque ela não conseguia tirar licença em dois filhos pequenos, marido, ela pegava estrada e ia para o Rio de Janeiro com toda a boa vontade para estudar e desistiu porque o orientador desmotivou. Então são esses pequenos problemas que parecem que são problemas assim, mas foi com ela, não foi só com ela, não. Acontece com muitos outros. Né? E não estou falando só com quem trabalha com quadrinhos, não. E outros tipos de objeto, outros tipos de fontes que alguns orientadores não querem, vamos dizer assim, se aprofundar neles junto com o seu orientando e acabam ou fazendo a pessoa mudar o objeto ou faz ela parar, desiste. Então, tem tudo isso também. Sim, não sei se a Mary concorda comigo, se você concorda comigo, Gustavo, mas a experiência, os relatos que eu vejo, eu acho que eu sou sortuda. Eu nunca tive problema, entendeu? Mas eu reconheço que o problema está aí, existe. Eu acho que a fala da Mary com relação à produção de quadrinhos na história, isso tá bem fora até do roteiro, só que eu tenho ficado muito preocupado com como vai ficar o paradigma acadêmico pós-chat GPT. E eu conheço pessoas que estão fazendo cursos fora do Brasil e que falam que já tem... talvez o historiador ele já seja mais afeito ao processo de escrita, ainda que ele muitas vezes escreva muito academicamente. Mas existem outras áreas que não são tão afeitas à escrita, onde o chat GPT chegou como uma bomba. Talvez a academia ela se desengesse, e aqui eu estou fazendo uma futurologia rude, mas talvez ela se desengesse porque pode ser uma forma de você ter trabalhos acadêmicos que escapem dessa possibilidade. A gente tem que pensar que o chat GPT, hoje, ele tem falhas, obviamente, mas ele já consegue produzir muitos textos. Houve um boom em livros. A Amazon tinha aquele sistema de publicação de livros, de e-books cobrados. Teve uma explosão que triplicou a quantidade de pessoas que tentavam publicar pela Amazon após o chat GPT, ou seja, o panorama do mundo da escrita em geral se alterou. Se a gente enseja que esse trabalho final possa ser feito em um podcast, em um vídeo, em um quadrinho, em um outro tipo de produto, automaticamente você supera esse condicionamento simplista do aplicativo que faz o texto, que vai ser um paradigma forte nos próximos 10, 30 anos dentro das universidades, certo? Eu concordo integralmente e acho que a gente tem que estar atento para o fato de que o ChatGPT vai tirar muito emprego. Total. Muito emprego de muita gente. Quer dizer, é dramático porque isso aponta para uma sociedade onde a tecnologia vai ter um impacto cada vez maior. E pior, viu, Gustavo? Eu acho que hoje todo mundo quer ser ouvido e visto e muito poucos querem ser lidos. Ou seja, o esforço de escrever um livro, o esforço de contar uma história, o esforço de fazer pesquisa. Natane e você sabem perfeitamente que nada se faz. Aliás, esse rigor, né, ele tem que estar por trás de toda e qualquer forma de divulgação. Né? Um livrinho como esse que eu fiz para o Maurício de Souza, obviamente você vai ter que pesquisar para passar o conteúdo. Então, nós sabemos o esforço que é a pesquisa por trás
de qualquer divulgação e, graças ao chat GTP, provavelmente amanhã, em vez de a gente entrar na Biblioteca Nacional, que já é um milagre, a gente poder pesquisar ali, você vai recorrer ao chat GTP, que vai entrar na Biblioteca Nacional com mais rapidez do que você. Acho o quadro grave, me preocupa muito. Eu acho que a nossa saída e a saída da universidade vai ser realmente, como você muito bem disse, eu acho que é isso aí, buscar novas formas de fazer ciências humanas, buscar novas formas de transmitir o conhecimento, de pesquisar o conhecimento, e nós estamos aí nesse laboratório, quer dizer, todos nós aqui, eu com a experiência profissional que já tenho, a Natânia com a dela, você com a sua, e outras tantas milhares de pessoas que estão aí nos ouvindo, nós estamos nessa ebulição toda, procurando saídas, mas do jeito que está, eu acho que não dá para continuar, porque nós estamos nos empobrecendo, e como professor eu posso dizer, não há nada pior do que a gente vê um aluno talentoso, como eu vi vários, vendo a recusa, vendo a falta de escuta de um professor que está ali, ninguém sabe nada, nós temos que partir desse princípio, Nós, professores, estamos aprendendo o tempo todo, e Natânia disse muito bem, com a oportunidade de aprender, de caminhar ao lado do aluno, aprendendo com ele alguma coisa que o professor não sabe. Enquanto nós tivermos pessoas que são mais engessadas do que a instituição e que estão dentro da instituição para defender o seu lugarzinho de poder, nós vamos estar realmente com uma educação universitária de muito baixo nível, e é por isso que os historiadores são passados na cara, literalmente, pelos jornalistas que fazem melhores livros, que conseguem divulgar as suas obras, que veem os seus livros, inclusive, transpostos para a mídia, seja cinema, seja série de televisão, seja novela. Nós não estamos querendo sair da zona de conforto em que estamos e lutar pelo nosso espaço. Isso é muito grave, nós temos que estar atentos a isso. Nosso espaço e nosso dinheiro também, porque isso tudo é mercado, isso tudo é para... existe essa... talvez o apreço acadêmico de manter aquela escrita rocambolesca, engessada, a gente perde mercado com tudo isso, a gente perde dinheiro no final das contas. Vamos então para o nosso último tópico, e aproveitar que você acabou de mostrar, e eu vou pegar uma fala anterior da Natânia, pegar o livro. E a Natânia falou sobre o debate, que no momento que a gente está gravando esse vídeo é muito falado sobre o Maurício de Souza e toda a produção, muitas vezes com um pouco de arrogância dos meios midiáticos. Eu me pergunto se Maurício não é a pessoa mais lida, provavelmente, da história do Brasil. No sentido de... eu amo Machado de Assis, eu acho Machado de Assis maravilhoso, mas no sentido de acessibilidade, praticamente... assim, qual brasileiro nunca tomou contato com nenhuma das obras do Maurício de Souza, nem que seja por uma leitura rápida, por um quadrinho específico, aquele de 3 quadros que vinha no final da revista. O Maurício, ele é o cerne de toda a literatura nacional. E em certo sentido, e aí eu estou falando de literatura num sentido amplo, não de sua definição acadêmica. Isso, na leitura, de forma geral, porque ele não se limitou apenas a produzir quadrinhos. O próprio livro que fez parceria com a Mary é um livro ilustrado, e ele tem outras coisas também que ele produziu. E aí eu vou acrescentar uma coisa, toma liberdade, ele é publicado em dezenas de idiomas. Total. O trabalho dele no Japão. Tem Maurício de Souza na Coreia do Sul, gente. Isso. Tem o Maurício de Souza na China, tem Maurício de Souza em Portugal. Você tem os quadrinhos da Mônica, eles são hoje assim, a cara do Brasil lá fora. Então, e sem falar também que o Maurício de Souza fez uma escola, uma quantidade muito grande de quadrinistas passou a conseguir espaço a partir dele, trabalhando com ele e abrindo
seu próprio espaço a partir do aprendizado que teve com ele. Então, assim, a obra dele, o currículo dele, de forma geral, hoje você não tem ninguém que se compara. Para a cultura brasileira, para a educação no Brasil, para incentivo à leitura no Brasil, o Maurício de Souza ser membro da Academia Brasileira de Letras é até pouco. Eu concordo integralmente, Natânia, e eu quero acrescentar aqui para quem está nos ouvindo que ele é uma pessoa, uma pessoinha deliciosa, humanamente deliciosa, gentil, agradável. O Maurício começou a vida, Natânia, como jornalista, um pequeno jornalista cobrindo crimes. Então, se não me engano, no estado de São Paulo, saía com o fotógrafo, naquela época em que, obviamente, os grandes crimes faziam a primeira página dos jornais, e chegava nos lugares onde o crime tinha acontecido, ligava imediatamente, ele saía correndo na caminhonete do jornal, e o Maurício só tinha um problema, ele tinha horror a sangue. Então, ele ficava sempre do lado de fora da sala, do quarto, onde a coisa da rua, e pedia para o fotógrafo descrever para ele o que o fotógrafo estava vendo. Então, ele começa a vida dele assim, como jornalista, quer dizer, como escritor, né, narrando como vários jornalistas, a academia só tem jornalista, né, jornalista da Globo, de preferência, o que é lamentável, então é mais um agravante. Ou se eu fosse ele, nem ia tentar a Academia de Letras, ele já está tão imortalizado, ele não precisa entrar para a Academia de Letras. Mas, de qualquer maneira, ele é uma pessoa simplíssima. Tive o prazer de estar com ele várias vezes. Aliás, eu estou com ele mensalmente nas reuniões da Academia Paulista de Letras, que nós dois somos membros, e ele é um homem de fala mansa, ele é um homem que te acolhe, ele é um homem que te escuta, ele tem um interesse enorme na história do Brasil. Ele queria, inclusive, fazer um filme desse livro que nós fizemos juntos, Finalmente o Brasil Independente, em que eu virei personagem do Maurício de Souza, eu estou lá, eu sou o professor Lamelli, como diz o Cebolinha, estou eu aqui. E o mais legal do Maurício é que ele foi atrás eu estou com 70 anos, então ele foi atrás de gravações minhas, 20 anos atrás, para fazer uma professora média parecida com aquilo que eu era. Vai ter uma homenagem muito gentil aos meus anos que o Maurício fez. Mas ele é uma pessoa humana deliciosa, ele é querido dos seus amigos, ele tem uma família maravilhosa, né? Eu acho importantíssimo aquele lance do Maurício, né? Assumir o filho dele que saiu do armário, que é gay. Maurício foi lá, está na frente desse combate também, junto com tantos de nós aí que combatem a homofobia nesse país. Então, ele é um homem extremamente ligado. E você, Natânia, falou uma coisa incrível. O Maurício realmente é distribuído em todo mundo, e ele me contou isso, né, que ele queria entrar de qualquer maneira na Europa, na União Europeia, e que na União Europeia havia que todo o pessoal da Disney, né, pagava, subornava os editores para não deixar publicar o Maurício na União Europeia. Então, como você disse, ele está traduzido em milhares de países, mas não está na França, que seria o maior mercado dele, de longe, né? Porque na França tudo é em quadrinhos. A França, eu acho que hoje está produzindo mais quadrinhos até de melhor qualidade, porque tem essa preocupação social que você muito bem sublinhou, Natânia, de estar ligado com os problemas de sociedade. Os Estados Unidos é o Marvel, né? São os super-heróis, etc. Então ficam ali fazendo aquela sopa de pedra com os super-heróis que vão mudando de tudo, de cara, de sexo, de poderes. Na França, eu acho que eles têm assim, esses quadrinhos, mas ele não conseguiu entrar porque havia propina da Disney para não deixar a Turma da Mônica entrar na Europa. Cenas de bastidores aqui, eu achei bem interessante. Isso. Então, a gente falou muito sobre as possibilidades de uso acadêmico e também sobre as possibilidades de uma história pública em quadrinhos, né? Eu acho que a gente esgotou bem a nossa pauta. Natânia, você quer colaborar com mais alguma coisa? Eu acho que já, nossa, tá bom demais. Já tem muita coisa para a gente poder discutir aqui posteriormente, para as pessoas comentarem, mandarem as suas mensagens aí, perguntar. Nossa, foi muito bom, muito bom. E lembrando que
né? A gente está aqui, gente, no nosso sexto, entre aspas, voltando com todo gás, depois de tempo um pouco assim devagar. A gente permaneceu, a gente não deixou de trabalhar, mas é muito bom estar de volta aqui e muito bom poder começar justamente com essa mesa. Agradeço muito a Mary por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que ela é muito ocupada. Ela deu um tempão, disponibilizou um tempão para a gente. E assim. Obrigada por você, se você vai agradecer. Natânia, nós somos amigos, Gustavo, você, eu somos amigos de muitos anos. Amigos, a gente faz tudo com amor, com coração, não precisa agradecer nada. Não, e a primeira pessoa que eu conheço que virou personagem do Maurício de Souza, tem também. É verdade. Eu conheci o contrário. Eu consegui conversar com o Daniel Rezende e com os atores do elenco do filme, da série. Então eu conheci pessoas que encarnaram as personagens e não que foram representadas. Agora tem o caminho, o verso e o reverso. Estou me sentindo bem próximo do Maurício. Natânia, quer fazer mais alguma observação para a gente poder... Podemos? Então, por favor, fique à vontade. Se a Mary quiser falar mais alguma coisa... Eu vou exatamente agradecer em nome da associação, como membro da diretoria, agradecer pessoalmente, porque para mim é um grande... Eu tirei onda com os meus outros professores, com os outros professores de história da escola. Falo, não, hoje eu tenho uma gravação com a Mary Del Priore. A gente, né, faz a nossa onda da maneira que pode, né? Queria agradecer imensamente, é um privilégio. Eu acho que não existem momentos em que a língua portuguesa nos limita. É um privilégio inenarrável estar aqui presente, estar participando. Agradecer também a Natânia por ter me convidado a ter essa ação e ter me apresentado essa pessoa tão ilustre. E passar a palavra para você fazer as suas considerações finais. Gustavo, Natânia, primeiro, amo vocês. Segundo, eu gostaria que todo mundo que está ouvindo a gente desse um passo à frente, um passo de coragem. Está na hora, gente, da gente assumir as nossas coisas, os nossos projetos, sair das caixinhas. Vamos juntos, está na hora da gente se ouvir, né? Vocês estão criando essa oportunidade maravilhosa das pessoas se ouvirem. E a gente tem que ter coragem de dar um passo à frente. Não podemos mais continuar submetidos a um sistema arcaico de poder que, em vez de nos levar para frente, de nos fazer crescer, nos faz ficar pequenininhos ali para o prazer de alguns. Vamos romper os grilhões, independência ou morte, semana da confidência, vamos criar aí as nossas rebeliões particulares e coletivas, vamos levar os nossos projetos para frente, botar a história aí na mão de todo mundo. E, pessoal, eu quero pedir a vocês que nessa luta vocês acompanhem o Clube da História, que é um programa aí de vídeo que está no YouTube, onde eu dou força para todo mundo que está justamente nesse projeto de romper grilhões junto comigo. Vamos junto. Clube da História e Instagram, marydelpriore.ofc. E é com essa mensagem final, eu acho que a gente não pode começar melhor no entre aspas, tá melhor no entre aspas do que com essa mesa. É que nós nos encerramos, declaramos encerrados esse momento de descontração e de bate-papo e de aprendizado. Muito obrigado para você que ficou até agora aqui. Por favor, curta, compartilha, passa esse vídeo para outras pessoas, para que a gente espalhe essa mensagem para fora da academia, não apenas para nós, historiadores, mas também de outras áreas diversas, para que a gente possa realmente começar a mudança em algum momento. Muito obrigado a todos. Até a próxima oportunidade.